A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua Palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua Palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 273 do podcast e nós leremos o livro de Neemias, capítulo 3. Também terminaremos o livro de Zacarias, lendo o seu último capítulo, o capítulo 14, e também leremos Provérbios, capítulo 20, versículos do 22 ao 25. Neemias, capítulo 3. O sumo sacerdote Eliasib e seus irmãos sacerdotes puseram mãos à obra e restauraram a porta das ovelhas. Puseram-lhe as vigas e fixaram-lhe as folhas. Depois continuaram até a torre do Sem e a torre de Ananeel. A seu lado participaram da reconstrução os homens de Jericó, e ao lado deles construía Zacur, filho de Imri. A porta dos peixes foi reconstruída pelos filhos de Asnaá, que lhe puseram as vigas e fixaram-lhe as folhas, os ferrolhos e as trancas. A seu lado trabalhou na reconstrução Marimote, filho de Urias, filho de Acós, e ainda Mosolã, filho de Baraquias, filho de Mesezebel. A seu lado restaurava Sadoc, filho de Baana. Ao lado deste restauravam os de Tecoa, mas os seus notáveis não puseram os ombros debaixo da obra de seus contramestres. A porta velha foi restaurada por Joiada, filho de Fázia, e por Mosolã, filho de Bezodias. Puseram-lhe as vigas e fixaram-lhe as folhas, os ferrolhos e as trancas. Ao lado deles restauraram o Gabaonita Meutias, Jadom de Meronat, bem como a gente de Gabaon e Masfa, pertencentes à sede do governador da Transeufratênia. A seu lado restaurou Uziel, membro da Associação dos Ourives, um boticário.
Pavimentaram Jerusalém até ao muro largo. Ao lado deles restaurou Rafaías, filho de Ur, prefeito do distrito de Jerusalém. Deles restaurou Gedaías, filho de Aromaf, defronte de sua casa, e a seu lado Atus, filho de Azebonias. Num segundo trecho, Melquias, Erem e Azub, filho de Moabe, fizeram os reparos até a Torre dos Fornos. Ao lado deles restaurou Selum, filho de Aloés, prefeito da outra metade do distrito de Jerusalém, ele com as filhas. Quem restaurou a porta do vale foram Anon e os moradores de Zanoi. Eles a reconstruíram, fixaram-lhe as folhas, os ferrolhos e trancas, e construíram 1000 côvados de muro, até a porta do lixo. A porta do lixo foi restaurada por Melquias, filho de Recabe, prefeito do distrito de Bet-Carém. Ele a reconstruiu e fixou-lhes as folhas, ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi restaurada por Selum, filho de Couosa, prefeito do distrito de Masfa. Construiu-a, cobriu-a, depois fixou as folhas, os ferrolhos e as trancas. O mesmo restaurou o muro junto ao reservatório do arqueduto, junto ao jardim do rei, até a escadaria que desce da cidade de Davi. Atrás dele, Neemias, filho de Asboc, prefeito de metade do distrito de Betsur, fez os reparos desde o túmulo de Davi até o reservatório e a caserna dos valentes. Mais adiante trabalharam os levitas, Reum, filho de Bani, nos reparos ao lado, Asabias, prefeito de metade do distrito de Seila, representando o seu distrito. Atrás dele trabalharam seus irmãos, Bavai, filho de Enadad, prefeito da outra metade do distrito de Seila. Atrás dele Ezer, filho de Josué, prefeito de Masfa, restaurou outro setor a partir da frente da subida do arsenal até o ângulo. Depois Baruque, filho de Zabai, restaurou outro setor, a partir do ângulo até a porta da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Atrás Meremote, filho de Urias, filho de Acós, restaurou outro setor, a partir da entrada da casa de Eliasibe, até a extremidade da mesma casa. Atrás dele trabalharam os do distrito de Jordão. Atrás deles restauraram Benjamim e Azub na frente de suas casas. Atrás, Azarias, filho de Maasias, filho de Ananias, restaurou ao lado de sua casa. Atrás dele, Benoi, filho de Enadad, restaurou outro setor, desde a casa de Azarias até ao ângulo e a esquina. Falel, filho de Oze, a partir da fachada da torre que sobressai junto ao palácio real até a torre superior, ao lado do pátio da guarda. Atrás dele, Fadaías, filho de Faros, até defronte da porta das águas, em direção a leste e da torre, que aí sobressai. Atrás dele, os de Tecoa restauraram outro setor, defronte da grande torre saliente até ao muro de Ofel. A partir da porta dos cavalos, os sacerdotes se encarregaram dos reparos, cada um defronte de sua casa. Atrás dele, Sadoc, filho de Emer, restaurou defronte de sua casa. Mais adiante, restaurou Semeías, filho de Sequenias, guarda da porta oriental. Atrás dele, Ananias, filho de Selemias, e Anon, sexto filho de Selef, restauraram outro setor. Atrás dele, Mosolã, filho de Baraquias, restaurou defronte de sua sala.
Atrás, Melquias, membro da Associação dos Ourives, restaurou até a casa dos oblatos, e os comerciantes, defronte da porta da vigia, até a sala superior do ângulo. E entre a sala superior do ângulo e a porta das ovelhas, restauraram os ourives e os comerciantes. Quando Sanabalat ouviu dizer que estávamos reconstruindo as muralhas, ficou furioso e arrogante. Ironizou os judeus, e na presença dos colegas e da guarnição militar da Samaria, provocou: que estão fazendo esses judeus raquíticos? Porventura isso lhes será permitido? Vão oferecer sacrifícios? Vão terminar algum dia? Vão ressuscitar as pedras dos montões de poeira queimadas como estão? E o amonita Tobias a seu lado acrescentou: pois que construam. Se uma raposa subir nesse muro de pedras, o deixará abaixo. Ouve, ó nosso Deus, como somos humilhados. Faze cair os seus insultos sobre suas cabeças. Entrega-os como presa numa terra de cativeiro. Não lhes encubras as culpas, não seja apagado a seu pecado diante de teus olhos, pois proferiram insultos na frente dos construtores. Assim reconstruímos a muralha completa ao redor, embora só com a metade da altura. É que o povo trabalhava com o coração bem disposto. Zacarias, capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, quando serão repartidos teus despojos em teu meio. Congregarei todas as nações para Jerusalém, para a guerra. Será capturada a cidade, serão saqueadas as casas e as mulheres serão violadas. Sairá a metade da cidade para o exílio, mas o resto do povo não será extirpado da cidade. Sairá o Senhor e combaterá contra aquelas nações, como no dia em que combateu no dia da batalha. Estarão seus pés naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém, no Oriente. E o Monte das Oliveiras será aberto ao meio para o leste e para o oeste, um vale muito grande, e se repartirá metade do monte para o norte, e metade dele para o sul. E fugireis ao vale de meus montes, pois o vale dos montes alcançará até Jazol. E fugireis como fugistes diante do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. E acontecerá que naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia único, conhecido pelo Senhor. Não haverá dia nem noite. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E acontecerá naquele dia que sairão águas vivas de Jerusalém, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no outono isso acontecerá. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será único e seu nome será único. Toda a terra se converterá em estepe, desde Gaba até Remon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém se levantará e se estabelecerá no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da porta primeira, até a porta do ângulo, e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei. Nela habitarão, e não haverá mais interdito, mas Jerusalém se estabelecerá em segurança. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Ele fará apodrecer a carne daquele que está em pé. Seus olhos apodrecerão
em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. E acontecerá naquele dia que haverá entre eles um grande tumulto provocado pelo Senhor. Cada um agarrará a mão de seu companheiro, e sua mão se levantará contra a mão de seu companheiro. Também Judá combaterá em Jerusalém, e será congregada a riqueza de todas as nações ao redor, ouro e prata e vestes em grande quantidade. E como essa praga, assim será a praga do cavalo, da mula, do camelo, do jumento e de todo o animal que estiver naqueles acampamentos. E acontecerá que todos os que restaram dentre as nações que vieram contra Jerusalém subirão, de ano em ano, para se prostrarem diante do Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das tendas. E acontecerá que para aquele que não subir dentre os clãs da terra a Jerusalém, para se prostrar diante do Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva. E se o clã do Egito não subir e não vier, haverá sobre eles a praga com que o Senhor feriu as nações que não subiram para celebrar a festa das tendas. Este será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das tendas. Naquele dia estará gravado nas campainhas dos cavalos, consagrado para o Senhor, e as vasilhas da casa do Senhor serão como bacias de aspersão diante do altar. E toda vasilha em Jerusalém e em Judá será consagrada ao Senhor dos Exércitos. Virão todos os que sacrificaram, e tomarão deles, e cozinharão neles. E não haverá mais um comerciante na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas, pagarei o mal que me fizeram, mas aguarda o Senhor, e Ele te livrará. Pesos desiguais são uma abominação diante do Senhor. A seus olhos, balança enganosa não serve. Pelo Senhor são dirigidos nossos passos. Quem dentre os mortais poderá entender o seu caminho? É uma armadilha consagrar levianamente alguma coisa, e depois arrepender-se da promessa. Olá, meu nome é Lúcia Coimbra, sou leiga pertencente à Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Continuamos hoje nossa caminhada para nutrir nossa fé, juntamente com nossos irmãos Neemias, Zacarias e toda a sabedoria que nos traz os provérbios. Neemias faz uma oração ao Deus do céu e se encoraja a solicitar ao rei autorização para visitar e reconstruir a cidade onde encontra os túmulos de seus pais. Encontra muitos inimigos e resistências, e ainda assim reconhece que é servo de Deus e confia que Ele, o Deus do céu, lhe ajudará para que a reconstrução seja bem-sucedida. Neemias carrega em si a certeza de que o Deus do céu está presente em sua decisão e missão. Essa fé contagia os outros que o ajudam nessa reconstrução com o coração bem disposto. Aqui podemos aprender com Neemias a fortalecer sempre a nossa fé enquanto estamos exercendo nossa missão. Zacarias relata a restauração de Jerusalém com a intervenção de Deus. Será um dia único, conhecido pelo Senhor, e acontecerá que no tempo da tarde
haverá luz, e o Senhor será rei sobre toda a terra, e seu nome será único. Podemos refletir que na tarde de nossos dias, ao reconhecermos verdadeiramente que o Senhor é Rei e o único sobre toda a terra de nosso ser, haverá luz e contemplaremos a luz em nossos dias. Provérbios também nos enriquece com essa reflexão, fortalecendo nossa confiança de que Deus, desde sempre, conduz nossa vida, conduz nossas ações, conduz nossos passos, conduz nossos caminhos. Que o Deus do céu e da terra alimente nossa fé e confiança de que Ele caminha conosco na restauração de nosso ser. Ele caminha conosco na restauração de nossa terra. Que o Deus do céu e da terra ilumine sempre nossos caminhos. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!